Testemunho CCB. A jovem que sonhou com estupro, mudou caminho e escapou do mal. Capítulo 1. A noite do sonho aterrador. A lua cheia iluminava fracamente o quarto de Marina, uma jovem de 19 anos que até então levava uma vida aparentemente normal. Filha de pais evangélicos, mas que haviam se afastado da igreja anos antes, ela cresceu ouvindo histórias bíblicas da avó, mas nunca havia tido um encontro real com Deus. Sua rotina era dividida entre o curso de enfermagem, as saídas com as amigas e os relacionamentos superficiais que só lhe traziam vazio. Naquela noite, após assistir a um filme de terror com as colegas de faculdade, Marina deitou-se com um pressentimento estranho. O quarto, antes aconchegante, agora parecia gelado. Ela tentou orar, mas as palavras não saíam, só um murmúrio confuso. Deus, se tu existes, me protege. Foi tudo o que conseguiu dizer antes que o sono a dominasse. Então o pesadelo começou. Ela se viu em um beco escuro, sujo, com cheiro de urina e lixo. As paredes estavam cobertas de pichações obscenas e o chão, molhado, refletia uma luz amarelada de um poste quebrado. De repente, mãos fortes a agarraram pelos braços, puxando-a para dentro de um carro preto. Marina gritou, mas nenhuma voz saía de sua garganta. Os rostos dos homens eram borrados, mas ela sentia o cheiro de álcool e cigarro em seus corpos. Não, solta eu. Por favor, não faz isso. Sua mente clamava, mas o corpo não respondia. O sonho era tão real que ela sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Quando um dos homens começou a rasgar sua blusa, ela acordou em sobressalto, suando frio, o coração batendo como se fosse explodir. Isso não foi um sonho e foi um aviso. A certeza a invadiu como um raio. Capítulo 2. O desespero e a busca por respostas. Marina passou o dia seguinte em um estado de pânico. Tudo lhe parecia uma ameaça. Os olhares dos homens na rua, o motorista do ônibus que a observava pelo espelho retrovisor, até mesmo o colega de faculdade que sempre flertava com ela. E se isso não foi só um sonho? E se isso vai acontecer de verdade? À noite, ela ligou para a avó, Dona Maria, uma mulher de 72 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 50 anos. A voz trêmula de Marina assustou a idosa. Vó, eu tive um sonho horrível. Achei que iam me estuprar. Foi tão real que ainda sinto medo. Minha filha, isso não foi sonho não. Foi um aviso de Deus. O Senhor está te chamando para perto dele antes que o mal te alcance. A voz da avó era firme, mas carinhosa. Você precisa vir comigo na igreja amanhã. Não é brincadeira, Marina. O mundo tá cheio de perigo, e só Jesus pode te livrar. Marina hesitou. Ela já havia ido algumas vezes a CCB quando criança, mas achava o culto muito sério, sem música alegre como nas igrejas que suas amigas frequentavam. Mas o medo era maior que a resistência. Tá bom, vó, eu vou. Capítulo 3. O primeiro culto na CCB, o encontro com a verdade. No domingo seguinte, Marina entrou na sala de cultos da CCB com um nó na garganta. O silêncio reverente, as mulheres de saias longas e cabelos presos, os homens de ternos simples, tudo lhe parecia estranho, mas ao mesmo tempo puro. Não havia banda, não havia palmas, apenas hora de oração, leitura da Bíblia e hinos cantados em uníssono, com uma seriedade que a fez tremer. Quando o ancião subiu ao púlpito e começou a ler Salmos 91, 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Marina sentiu algo dentro dela quebrar. Lágrimas escorreram sem controle. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Ao final do culto, a avó a levou até a sala das irmãs, onde algumas mulheres mais velhas a rodearam, orando por ela. Uma delas, Irmã Clara, uma senhora de mãos calejadas e olhos brilhantes, segurou suas mãos e disse: Filha, Deus te mostrou esse sonho porque Ele te ama. O inimigo queria te destruir, mas o Senhor te alertou. Agora, você tem que fazer uma escolha, ou volta para Ele de verdade, ou corre o risco de esse pesadelo virar realidade. Marina chorou mais ainda. Ela sabia que era verdade. Capítulo 4. A luta entre a carne e o espírito. Nos dias seguintes, Marina começou a frequentar os cultos regularmente. Mas não foi fácil. Suas amigas da faculdade não entendiam. Marina, você tá ficando louca? Essa igreja é muito radical. Você não pode mais sair com a gente, não pode mais usar short, não pode nem pintar o cabelo? Jéssica, sua melhor amiga, olhava para ela como se ela tivesse se tornado uma estranha. Geis, não é isso. Eu preciso de Deus na minha vida. Depois daquele sonho, eu não consigo mais viver como antes. Marina tentava explicar, mas as palavras saíam fracas. As tentações também não desapareceram.
Um rapaz do curso, Lucas, que sempre a convidava para sair, começou a insistir. Vem comigo sábado à noite, Marina. A gente vai num lugar bem legal, só nós dois. Ela sentiu o coração acelerar. Antigamente teria ido sem pensar. Mas agora, uma voz interior gritava, não. Lucas, eu não posso. Desculpa. Ela virou as costas e foi embora, sentindo o peso da decisão. Naquela noite, em seu quarto, ela abriu a Bíblia pela primeira vez sozinha e leu 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Ela entendeu, Deus estava lhe dando uma saída. Capítulo 5. O batismo nas águas, uma nova vida. Depois de 3 meses frequentando a CCB, Marina tomou uma decisão. Ela queria ser batizada. A avó chorou de alegria quando ela contou. Vó, eu quero servir a Deus de verdade. Não quero mais viver no medo, não quero mais esse vazio. O dia do batismo chegou. Era uma manhã de sol, e o tanque batismal estava cheio de irmãos e irmãs cantando hinos. Quando Marina desceu as escadas de madeira, vestida com o vestido branco de batismo, sentiu um tremor no corpo. O ministro a seguiu e antes de mergulhá-la nas águas, perguntou. Irmã Marina, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Sim, eu creio. Sua voz ecoou pela sala. Quando emergiu das águas, foi como se um peso de anos tivesse sido tirado de suas costas. Ela sentiu paz. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de Deus. Capítulo 6. Aprovação, o sonho se torna realidade, mas o livramento chega. 2 meses depois do batismo, Marina saiu mais tarde da faculdade. O ônibus que pegava todos os dias estava lotado, e ela decidiu caminhar até a parada seguinte, um trajeto que conhecia bem. Era 19h30, e a rua já estava escura. De repente, um carro preto parou ao seu lado. 2 homens saíram e a agarraram com força. Vem aqui, gatinha. A gente só quer se divertir um pouco. Um deles riu, com hálito de cerveja. Marina congelou. Era exatamente como no sonho. Mas então, algo sobrenatural aconteceu. Uma voz forte, como um trovão, ecoou em sua mente. Resiste. Ela começou a gritar com todas as suas forças. Me solta. Em nome de Jesus, me solta. Os homens recuaram, como se tivessem levado um choque. Um deles murmurou. Que porcaria é essa? Essa aí tá louca. Eles a empurraram com violência, e ela caiu no chão, machucando o joelho. Mas o carro arrancou em alta velocidade, desaparecendo na esquina. Marina ficou ali, tremendo, mas viva. Livre. Capítulo 7. O testemunho que abalou a igreja. No domingo seguinte, Marina subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com voz trêmula, mas firme, ela contou tudo. O sonho, a conversão, a tentativa de sequestro e como Deus a livrou. A igreja ficou em silêncio. Muitas irmãs choravam. Alguns irmãos se levantaram para glorificar a Deus. Isso é um milagre. O Senhor é fiel, gritou um irmão mais velho. Depois do culto, várias moças se aproximaram dela, algumas com lágrimas nos olhos. Irmã Marina, eu também tenho medo do que pode acontecer comigo. Como eu faço para ter essa fé? Ela sorriu, com a certeza de quem havia sido tocada por Deus. Busca a Deus de todo o seu coração. Ele não falha. Capítulo 8. Uma vida transformada. O chamado para servir. Hoje, 5 anos depois, Marina não é mais a mesma jovem assustada. Ela se tornou diaconisa na CCB, auxilia no trabalho com as jovens e dá aulas de escola dominical. Seu maior prazer é ver almas sendo salvas. Ela casou-se com o irmão Daniel, o jovem servo de Deus que conheceu na igreja, e juntos eles trabalham na obra do Senhor. Toda vez que alguém pergunta como ela escapou de um destino tão terrível, ela responde com um sorriso. Não fui eu. Foi Jesus. Ele me avisou no sonho, me chamou para si e, quando o mal tentou me alcançar, ele me livrou. Hoje eu vivo para servir a ele. Epílogo. Uma mensagem para quem lê. Se você está passando por medos, tentações ou situações que parecem sem saída, saiba que Deus está falando com você. Talvez não através de um sonho, mas de uma voz interior, uma mensagem na Bíblia, um irmão na fé que te alerta. Não ignore o chamado de Deus. Marina poderia ter morrido naquela noite, mas ela escolheu ouvir. E hoje sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus. E a sua? Qual será a sua escolha? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos na CCB que experimentaram o livramento de Deus. Que ele sirva de alerta e encorajamento para todos que buscam uma vida de santidade. Fim.
Texto expandido para mais de 17.000 caracteres com ricos detalhes, diálogos, emoções e ensinos bíblicos, seguindo a doutrina e o estilo de Testemunhos da Congregação Cristã no Brasil. Testemunho CCB, a jovem que sonhou com estupro, mudou caminho e escapou do mal. Expansão detalhada com mais de 17.000 caracteres, repleta de diálogos, emoções, ensinos bíblicos e o cotidiano na Congregação Cristã no Brasil. Capítulo 4. O despertar da consciência, a luta entre a carne e o espírito. Marina acordou suada, o coração batendo como se quisesse saltar do peito. As imagens do sonho ainda ardiam em sua mente. O beco escuro, o cheiro de cerveja barata, as mãos sujas do homem arrastando-a para o chão. Ela se sentou na cama, apertando os olhos como se pudesse apagar aquelas cenas. Não foi real, ainda pensou, mas uma voz interior sussurrou, mas pode ser. O quarto era pequeno, iluminado apenas pela luz fria da madrugada que entrava pela janela entreaberta. Na parede, um quadro com os versos de Salmos 91:11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos parecia brilhar. Marina o havia ganhado da irmã Lúcia, uma das mais velhas da congregação, que sempre a aconselhava: filha, o mundo oferece atalhos, mas só Jesus tem o caminho certo. Ela se ajoelhou ao lado da cama, as mãos trêmulas apoiadas no colchão surrado. Senhor, o que isso significa? Por que esse sonho? As lágrimas começaram a cair, molhando o tapete de crochê que sua mãe havia feito anos atrás. Marina não era de chorar facilmente, mas naquela noite, algo dentro dela se partia. Não era apenas medo, era uma convicção, aquela sensação que os irmãos na fé descreviam como o Espírito Santo falando ao coração. De repente lembrou-se das palavras do irmão Paulo, o diácono que sempre pregava sobre a guerra espiritual. O diabo não precisa de muito para nos destruir. Basta um desejo não vigiado, um passo em falso, só desta vez, e ele já armou a armadilha. Marina sentiu um calafrio. Eu quase caí nela, admitiu para si mesma. Capítulo 5. O dia seguinte, a decisão que mudaria tudo. O sol nasceu, mas Marina ainda sentia um peso no peito. Ela se arrumou mecanicamente, vestiu a saia longa azul marinho, a preferida da irmã diretora, prendeu os cabelos em um coque baixo e calçou os sapatos fechados, como mandava o costume das moças da CCB. Ao passar pelo corredor, ouviu a voz da mãe na cozinha. Marina, você já tomou café? Hoje tem culto às 10 horas, não pode chegar atrasada. Já vou, mãe. Respondeu, mas sua voz saiu abafada. No trajeto até a congregação, ela caminhou ao lado da irmã Juliana, uma amiga de infância que havia se batizado no ano anterior. Juliana, sempre alegre, notou seu silêncio. O que foi, Marina? Você está pálida. Passou mal? Marina hesitou. Se eu contar, vão achar que estou exagerando, ou pior, que estou sendo tentada pelo mal. Mas algo a impulsionou. Juliana, eu sonhei uma coisa ruim ontem. Muito ruim. Os olhos de Juliana se arregalaram. Conta logo. Sonho é mensagem de Deus, irmã. E então, entre suspiros e pausas, Marina relatou tudo. O convite de Rafael, a festa, o beco, o homem. Juliana segurou seu braço com força. Marina, isso não foi sonho, foi um aviso. Você ia cair em tentação, e Deus te livrou antes. Lembra da irmã Clara? Ela também sonhou com um acidente antes de quase morrer no carro do namorado não crente. Depois que ela se converteu, o carro dele capotou, e ela não estava lá. Marina sentiu os joelhos fraquejarem. Deus me mostrou o futuro, e me deu uma chance de mudar. Capítulo 6. No culto, a palavra que confirmou tudo. A congregação já estava cheia quando elas chegaram. O irmão presidente, um homem de cabelos grises e voz firme, abriu a reunião com o hino Cristo é a minha vida, número 18 do inário da CCB. Marina cantou, mas sua mente divagava. Até que no momento da mensagem, o irmão Paulo subiu ao púlpito e anunciou o tema. Hoje falaremos sobre os caminhos que parecem retos, mas levam à morte, Provérbios 14:12. Marina sentiu um arrepio. Isso é para mim, pensou. O irmão Paulo começou a pregar com veemência. Muitos jovens hoje acham que podem brincar com o pecado. Só uma festinha, só um beijo, só um drink. Mas a Bíblia diz que o que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção, Gálatas 6:8. O diabo não avisa, ele engoda, depois destrói. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Marina, ou pelo menos ela sentiu assim. Deus fala de muitas formas, pela Bíblia, pelos irmãos, pelos sonhos. Se ele está te alertando, não ignore. Hoje pode ser sua última chance. Marina baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Ao seu lado, a irmã Juliana apertou sua mão.
Deus está falando com você, parecia dizer aquele gesto. No final do culto, o irmão presidente fez o apelo. Se alguém aqui está em dúvida se está sendo tentado a voltar para o mundo, vem à frente. Deus quer te livrar hoje. Marina hesitou. E se alguém rir? E se acharem que sou fraca? Mas então lembrou do sonho e do beco escuro. Levantou-se trêmula e caminhou até o altar. Ao seu redor, irmãs mais velhas começaram a orar em voz alta. Senhor, livra esta jovem das garras do maligno. Dá-lhe forças para resistir, Jesus. O irmão presidente impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade. Em nome de Jesus, quebra toda a cadeia de tentação na vida desta irmã. Que o sangue de Cristo a purifique e a guarde. Amém. Marina sentiu algo físico, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Ela chorou não de tristeza, mas de alívio. Capítulo 7. A confrontação, quebrando os laços com o mundo. Na segunda-feira Marina sabia que precisava agir. Rafael havia mandado uma mensagem. E aí, Marina? Hoje rola. A festa vai ser do lado da praça, perto da sua casa. Vem, vai ser top. Ela olhou para a tela do celular, sentindo o coração acelerar. É agora. Ou eu obedeço a Deus, ou caio de vez. Respirou fundo e digitou. Rafael, não vou mais. Desculpa, mas eu decidi seguir outro caminho. Não é para mim. A resposta veio rápido, cheia de raiva. Sério? Você tá de brincadeira? Desde quando você virou essa santinha chata? Tá perdendo a chance da sua vida, Marina. Ela não respondeu. Em vez disso, apagou o número dele e com as mãos trêmulas apagou também todas as fotos de festas, todas as músicas do mundo que ainda tinha no celular. Queimar as pontes, como o irmão Paulo sempre dizia. Mas não foi fácil. Na escola, as amigas a olhavam com estranheza. Marina, você tá doida? O Rafael é o cara mais popular da turma. Você vai virar freira agora? Ela sorriu, mas por dentro doía. Elas não entendem. Como explicar que eu escolhi a vida e não a morte? Capítulo 8. A vida na congregação, o refúgio e a luta diária. Os dias seguintes foram de reconstrução. Marina passou a frequentar todos os cultos, domingos, quartas, sextas, e até as reuniões de jovens às terças. As irmãs mais velhas a acolheram como uma filha. Marina, vem aqui, vamos ler a Bíblia juntas. Dizia a irmã Marta, enquanto servia café com pão caseiro. Você precisa se encher da palavra, menina. O diabo não gosta de quem ora e jejuar. Completava a irmã Lúcia, sempre com um sorriso sábio. Ela também começou a participar dos trabalhos de visitação, indo com as irmãs levar folhetos e convites para o culto. Uma vez, ao bater na porta de uma casa simples, uma senhora idosa abriu e disse: Ah, vocês são da congregação? Minha filha se batizou ano passado, e desde então minha casa mudou. Antes era só briga, agora tem paz. Entram, tomem um chá. Marina sentiu o coração aquecer. É assim que Deus trabalha, através de pessoas comuns que escolhem o servir. Mas nem tudo eram flores. Havia tentações. Uma vez, passando pela praça, viu Rafael com um grupo de amigos, rindo alto com latas de cerveja nas mãos. Ele a viu e gritou: Aí, Marina, não muda de ideia não, hein? Ela acelerou o passo, mas ouviu risadas atrás. Eles acham que sou boba. Mas quem é bobo mesmo? Capítulo 9. O batismo, a decisão definitiva. 3 meses depois do sonho, Marina sentiu que estava pronta. Falou com o irmão presidente. Eu quero me batizar. Quero entregar minha vida totalmente a Deus. Ele sorriu, os olhos brilhando. Glória a Deus, minha filha. Você tomou a melhor decisão. Mas lembre-se, batismo não é só mergulhar na água. É morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. No dia marcado, a congregação estava lotada. Marina vestiu o vestido branco simples como mandava a tradição. Ao descer as escadas da pia batismal, sentiu o coração bater forte. Aqui não tem volta, pensou. E quando o irmão presidente a mergulhou nas águas, pronunciando: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marina sentiu uma paz indescritível. Ao sair da água, as irmãs cantavam o hino Já Sou de Jesus número 322, e ela sorriu, sabendo que desta vez, nada nem ninguém a tiraria dali. Capítulo 10. O reencontro, a prova de que Deus estava certo. 1 ano depois, Marina estava saindo do culto quando viu uma notícia no jornal local. Jovem é preso por estupro na região central. A foto era de Rafael. Ela sentiu um calafrio. Aquele homem do meu sonho, era ele. O artigo dizia que a vítima era uma garota que havia saído com ele de uma festa. Podia ter sido eu, pensou, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, ao orar, Marina agradeceu. Senhor, obrigada por me livrar. Obrigada por me mostrar o caminho. Eu quase perdi tudo, mas o Senhor me salvou.
Epílogo. Uma mensagem para quem lê, a escolha é sua. Se você está lendo este testemunho, Deus está falando com você. Talvez não através de um sonho, mas de uma voz interior que diz: isso não está certo. Ou de um versículo que salta aos seus olhos quando abre a Bíblia. Ou de um irmão na fé que, sem saber de nada, te alerta: cuidado, o mundo é traição. Marina poderia estar morta hoje. Ou viva, mas destruída, com a alma ferida, o corpo violado, a mente atormentada. Mas ela escolheu ouvir. E você? O que está te segurando? É o medo de ser julgado? Deus não olha para o que os outros pensam, mas para o seu coração. É a vontade da carne? O prazer do pecado dura uma noite, as consequências, uma eternidade. É a dúvida de que Deus realmente se importa? Ele deu seu filho por você. Isso não é amor suficiente? Deus está estendendo a mão hoje. Como em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta é o seu coração. A escolha é sua. Um recado final: a vida depois da obediência. Hoje Marina é uma das jovens mais ativas na congregação. Ela ensina na escola bíblica dominical, visita os doentes e, às vezes, dá seu testemunho para outros jovens em dúvida. Muitas pessoas perguntam: mas e se Deus não tivesse me avisado? Ela diz com um sorriso tranquilo: mas Ele avisou. Ele sempre avisa. A questão é: nós estamos dispostos a ouvir? Ela casou-se no ano passado com um irmão da congregação, um rapaz sério, que a trata com o respeito que toda filha de Deus merece. Juntos, eles oram, jejuam e servem ao Senhor. O mundo oferece ilusões, ela costuma dizer, mas Jesus oferece vida abundante. João 10:10. E eu escolhi a vida. Oração final. Pai Celestial, assim como livraste Marina, livra também a quem lê esta mensagem. Abre os olhos para verem as armadilhas do inimigo. Dá forças para resistir. E se alguém está em dúvida, fala ao seu coração hoje, Senhor. Que nenhum de nós ignore tua voz. Em nome de Jesus, amém. Escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos na congregação cristã no Brasil. Que ele sirva de alerta, encorajamento e prova de que Deus ainda fala, ainda livra e ainda transforma vidas. Fim.